Agora que você já cadastrou as suas contas e já cadastrou as categorias das suas despesas, você precisa fazer o cadastro dos parâmetros. Os parâmetros são que vão dividir ali as suas receitas mensais em 3 tipos específicos, que são eles: despesas fixas, despesas variáveis e consumo. Eu vou entrar aqui na tela para te explicar melhor como que isso funciona, tá? Aqui no menu lateral esquerdo, dentro de cadastros, você clica em parâmetros. Aqui eu já tenho 2 parâmetros cadastrados, que eu cadastrei aqui, um para o mês de novembro, um para o mês de dezembro. Esse parâmetro ele não precisa ser cadastrado todo mês, tá? Você pode fazer o cadastro dele e deixar por quanto tempo você quiser. Inicialmente, se esse for seu primeiro acesso, o próprio sistema já vai deixar pré-definido para você o parâmetro de 50% dos seus ganhos daquele mês vão ser destinados para as despesas fixas, 30% para despesas variáveis e 20% para o consumo. Esse é um padrão que o próprio sistema sugere que você faça essa classificação das suas despesas, porque, teoricamente, se você ainda não usa nenhum tipo de classificação nesse sentido, o próprio sistema te fornece esse tipo de classificação, às vezes para você começar ali a testar, ver como que isso vai ser na prática, mas você pode alterar a qualquer momento, tá? E como que isso daqui funciona? Vamos supor, eu estou gravando esse vídeo agora em dezembro de 2025. Aqui eu já tenho 2 vigências cadastradas e é até bom que eu consiga exemplificar isso. Eu tenho uma vigência, ou um parâmetro com vigência novembro de 2025, sendo 60% para despesas fixas, 15% para despesas variáveis e 25% para o consumo. E já tenho um com vigência de dezembro de 2025, sendo 50% para despesas fixas, 15% para as variáveis e 35% para o consumo. O que é que isso significa? A vigência é a partir de quando que esse parâmetro aqui vai passar a ser contabilizado dentro do planejamento. Se você vier aqui no planejamento, por exemplo, no mês de dezembro, eu tive uma receita total aqui lançada de R$ 6.600 e aquele parâmetro que eu tenho aqui do mês de dezembro, que é 50, 15 e 35, já está aplicado aqui para o meu mês de dezembro, onde ele separou aqui desses 6.600. Ele separou o valor destinado de 50% para despesas fixas, 15% para despesas variáveis e 35% para o consumo. O que é que isso implica na prática? Quando você for fazer o seu planejamento, o próprio sistema vai fazer esse cálculo com base na receita que você lançou. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no mês de janeiro e adicionar uma despesa de, vamos pôr aqui, salário de R$10.000, só para a conta ficar mais fácil de entender. O sistema vai separar aqui para eu aplicar em despesas fixas R$5.000, que é 50% desses 10.000, 15%, que totaliza 1.500 para as despesas variáveis e 35% para o consumo. Agora, se eu tiver um parâmetro cadastrado aqui com vigência janeiro de 2026 e eu alterar isso daqui, por exemplo, para 70% para despesas fixas, 20% para despesas variáveis e 10% para o consumo, assim que eu salvar, o sistema já vai recalcular aquele valor destinado lá. E é bom eu mostrar isso daqui porque o sistema só deixa salvar o parâmetro se a soma desses 3 aqui totalizar 100%. Então, se eu colocar aqui 11, por exemplo, ele vai somar 101% e não vai deixar eu salvar. Então, isso daqui precisa sempre bater a soma desses 3 com 100%. Salvei aqui, vigência janeiro, 70, 20, 10. Quando eu venho no planejamento e venho em janeiro, ele já atualizou aqui, ó, R$7.000 para despesas fixas, R$2.000 para despesas variáveis e R$1.000 para o consumo. Explicando um pouco melhor o que é cada uma dessas separações, despesas fixas são aquelas despesas que nunca mudam, que todo mês você vai ter ali, por exemplo, o aluguel, se você tem casa própria, financiada, o financiamento da sua casa entra aqui em despesas fixas. Se você tem um carro financiado, qualquer financiamento vai entrar aqui porque não muda esse valor todos os meses, é um valor que todo mês você vai ter que pagar, então é uma despesa fixa. Despesas variáveis são aquelas que pode ter e pode não ter no mês. Então, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito,
que às vezes você comprou algo nesse mês, mas mês que vem você não vai usar o cartão, então esse mês entra como uma despesa variável aqui a fatura, né, o valor da fatura. Que mais? Um presente de um aniversário de algum parente que você quer separar aqui no seu planejamento já. Eu estou aqui em dezembro fazendo o planejamento de janeiro, eu sei que é aniversário da minha mãe, por exemplo, eu vou separar aqui um valor para eu comprar um presente para ela. E como o aniversário é só uma vez no ano, ele não vai se repetir, então entra aqui em despesas variáveis. Já o consumo é aquele valor que você vai destinar aqui no mês para o seu lazer, para você ir num restaurante, para você gastar da forma que você bem entender. Então esse valor entra aqui em consumo, tá? Só fazendo esse resumão aqui do que é cada um desses tipos de despesa, para você fazer o seu cadastro aqui dos parâmetros do seu sistema aqui da forma mais adequada para você, tá bom? Se você ainda não tem essa definição bem clara, deixa aqui em 50, 30, 20, né? O padrão do sistema, ele vai fazer a separação aqui para você bonitinho, nesse 50, 30, 20. E de acordo com o que você for usando o sistema, fazendo seu planejamento, você adequa isso conforme melhor te atender, tá bom? Tendo cadastrado contas, categorias e parâmetros, o seu planejamento está pronto para ser realizado.